palestra. Mas qual que é o problema aqui? Segunda-feira vocês têm que entregar, né, a atividade que faz parte, né, da prática, né? E não tem como a gente estender o prazo, então é até segunda-feira, tá? Nessa atividade eu não vou conseguir estender o prazo para vocês, até porque, né, as professoras precisam fazer as correções para a gente poder fechar as notas de vocês, porque semana que vem também vocês têm prova. Então, essa aula é uma aula importante que a gente não conseguiria remarcar. Fui dar aula no curso. Então, por isso que a gente optou por não cancelar, tá? Mas eu vou dar duas opções para vocês. A primeira opção, que era seguir meu planejamento. Então, eu ia falar um pouco para vocês sobre a parte de metodologia, que foi o que a gente não abordou nos outros encontros, né? E é uma parte que vocês têm que entregar até segunda-feira. Eu ia falar um pouco para vocês dessa parte, depois a gente abria para fazer uma revisãozinha de prova, né? Então, vocês poderiam tirar as dúvidas de vocês com relação à prova. E também com relação à entrega do trabalho, né? E a segunda opção seria a gente ir direto para essa parte da prova, né, de tirar as dúvidas e também tirar as dúvidas do trabalho, e eu deixo essa parte teórica, que é a parte que está lá no Moodle, né, tem a videoaula, tem os materiais lá, para a gente poder acabar mais rápido e vocês poderem voltar para a palestra, porque eu vi que a palestra não começou faz muito tempo. Então, qual que vocês preferem? Se não quiserem abrir podem mandar aqui no chat, né, se vocês preferem a segunda opção, que é ir direto para as dúvidas e revisão de prova. Sim, Pro. Pode falar da revisão da prova, fica mais fácil. Então tranquilo, porque aí a gente adianta, né, e vocês conseguem pegar uma parte boa da palestra ainda. Então a prova, vou explicar para vocês, acho que eu tinha falado na outra aula, né, como que seria a prova, mas assim, a prova, ela está dividida em duas partes, tá? Então, a primeira parte são 5 questões de múltipla escolha, que aí são questões iguais às que vocês têm nos questionários lá, né? São questões, assim, que vai abordar o mesmo conteúdo, são semelhantes. Então, quem fez os questionários lá da Agenda 1, da Agenda 2, acho que agora a Agenda 5 também é um questionário, são questões semelhantes àquela. Então, metade da prova, né, peso 5 ali, vai ser de questões de múltipla escolha. Aí, depois, a outra metade da prova, vocês vão ter 2 questões dissertativas. Essas questões dissertativas, elas vão ser com relação ao mesmo conteúdo dos questionários, mas vocês vão ter que escrever. Então, por exemplo, explicar qual que é a diferença, sei lá, entre tema, problemas, objetivos, né, que é uma coisa que a gente viu lá no começo, explicar por que é importante fazer uma revisão de literatura, né, como que influencia no trabalho de vocês. Por exemplo, eu posso pedir para vocês formular um tema, formular um problema, né, a parte de como que a questão da metodologia, por exemplo, né, que a metodologia ela depende dos objetivos que vocês definiram. Então, seriam questões teóricas, onde vocês têm que explicar esses conceitos e talvez exemplificar. Tá? Mas é basicamente o que vocês têm feito nos trabalhos de vocês práticos também, né? Que vocês tiveram que já pensar em um tema, elaborar um problema, os objetivos e... Então, as questões dissertativas, né, elas vão ser mais nesse sentido. Então, é basicamente isso, assim, eu preferi dividir, né, eu não coloquei só questões de múltipla escolha, porque essa disciplina é uma disciplina que ela é bem importante, né, para a continuidade de vocês aí no trabalho de TCC. Então, assim, eu preferi colocar algumas questões dissertativas também, para que vocês possam escrever e explicar melhor, né, os conceitos que a gente viu durante a disciplina e nas agendas. Eu acho que sobre a prova, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Vocês querem fazer perguntas? Fiquem à vontade para tirar dúvidas sobre o conteúdo também. E aí, sobre o trabalho que vocês têm que entregar na segunda, né, a parte que vocês adicional seria a parte da metodologia, né?
Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Bom dia, Pro. Bom dia. Ô, professora, quando a pesquisa é de revisão bibliográfica, aí ela é do tipo exploratório ou vai depender também? Ela é exploratória, né? Você vai escolher um tema, né, ou um fenômeno, ou algum cenário, e você vai explorar aquilo através da literatura, né? Porque a descritiva a gente faz observações e tudo mais, e aí você descreve, né? A exploratória, no caso, a, a revisão de literatura, ela é exploratória, você vai explorar uma temática, né? Muitas vezes uma temática que ainda é pouco conhecida, então você vai na literatura para buscar informações sobre isso. Então, você está explorando. Ah, entendi. E quanto ao cronograma, a gente vai colocar até junho ou a gente estende o cronograma lá no caso? Não, o cronograma vocês podem fazer de acordo com os prazos que vocês têm, né, para entregar o TCC de vocês. Vocês podem fazer. Vocês estão no terceiro ano, né? Vocês têm um A prazo, eu gente não está sei no quarto agora, né? no quarto. Então, vocês têm, no caso, até final do ano para finalizar o TCC, né, e apresentar. Então, acho que vocês têm que colocar o cronograma de acordo com as datas que vocês têm para finalizar o trabalho. Tá? Então, se é até novembro, é porque essas datas elas são definidas em colegiado, né? A coordenação, junto com os professores que definem as datas. Provavelmente vocês ainda não têm uma data. Mas vocês podem colocar até novembro, por exemplo, as fases, né? Até a conclusão. O projeto é para continuar de acordo com o exemplo que está na Agenda 6, que nesse exemplo da Agenda 6 está bem mais simples do que o modelo anterior. Não, o exemplo que eu coloquei lá é só para vocês verem a questão do texto mesmo, tá? Eu peço que vocês sigam o modelo que vocês já estavam fazendo, que vocês entregaram na Agenda 3. O mesmo modelo, só acrescente. Por isso que eu falei para vocês utilizar aquele modelo, aí vocês não precisavam nem tirar as coisas, vocês só vão acrescentar essa parte que estava faltando, que é a parte da metodologia, né, e cronograma. Mantenham aquele modelo. Eu ia até comentar para vocês sobre aquele exemplo. Ele é um exemplo muito simples, tá? Eu procurei projetos do curso de vocês que eu pudesse disponibilizar, mas eu não consegui com os professores, tá? Eu ia colocar para projetos da área de vocês mesmo. Mas aquele que está lá, ele é bem simples. Se vocês olharem, por exemplo, a parte de revisão de literatura, a revisão de literatura é bem sucinta, bem curtinha, né? Vocês da educação, vocês podem trazer uma revisão de literatura um pouquinho mais topicalizada, né? Com mais tópicos ali, explicando melhor os conceitos que vocês vão trabalhar no TCC de vocês. Professora, o meu referencial teórico, ele será baseado em 3 a 4 artigos de autores reconhecidos na área, tudo bem? Desde que você consiga, para o pré-projeto não tem problema, tá? O pré-projeto não precisa ser nada muito extenso. Desde que você consiga justificar o seu trabalho com esses 4 autores, tá tudo bem. Provavelmente para o TCC, o seu orientador vai pedir um pouco mais, que você faça uma revisão um pouquinho mais ampla, né? Um pouco mais extensa, trazer mais autores para o trabalho final. Mas no pré-projeto, poucos autores, se você conseguir justificar, né, a problemática que você está trabalhando, já é o suficiente. Se sou eu que vou continuar com a disciplina, não sou eu, tá? É outra professora que vai pegar essa disciplina. Como eu sou novata, eu só posso pegar uma disciplina por ano. Então, eu peguei essa de pesquisa 1, mas a professora que vai trabalhar a pesquisa 2, se eu não me engano, é a professora Kátia, ela é minha colega de trabalho aqui. Eu vou passar para ela, né, o material que eu passei para vocês, para que ela possa dar continuidade. Eu acho que é ela, tá? Se fala mesmo, tá tranquilo que a gente trabalha junto. Mais alguma pergunta, pessoal?
As partes que estão marcadas como opcional, vocês não precisam entregar, tá? Tudo que está marcado como opcional lá no modelo aí fica a critério de vocês. Se vocês acharem que é importante, vocês coloquem, senão podem remover, né, o tópico do modelo. O professor, a gente tem que seguir certinho as normas da BNT, né? Porque, tipo, no cronograma ele é tabela, aí as bordas são abertas, eu tava pesquisando lá, é meio chatinho, né, as regras. Tem que seguir tudinho as regras? Infelizmente, sim. Porque como isso vai ser cobrado de vocês, né? Então é bom vocês aplicarem desde agora, porque também é uma coisa que vocês já viram, né, nas disciplinas anteriores. Então todos os professores vão cobrar a BNT de vocês, é importante para manter os trabalhos todos padronizados, né? Pessoal, mais alguém? Professora, eu tenho uma dúvida. O cronograma, ele é para ser feito em tabela ou ele é para ser em texto corrido? Vocês podem fazer em tabela. O cronograma não tem não é obrigado a fazer em tabela, tá? Vocês podem colocar até em texto, mas assim, visualmente a tabela ela deixa muito mais fácil de ver ali como que o seu trabalho vai ser conduzido. Porque você consegue colocar os meses e ticando os meses, né, em que aquelas etapas vão acontecer. Então, visualmente, eu recomendo que você faça em tabela, que é muito melhor. Geralmente, né, os cronogramas assim, de pré-projeto são todos em tabela, justamente para ficar mais fácil de ver. Se for fazer em texto, dá para fazer, mas para o leitor é mais complicado, né, de visualizar. Bom dia, professora. Bom dia. Então, mas como é que a gente vai fazer essa tabela se a gente nem começou o TCC? Porque você falou que tem que fazer até terminar. Como é que a gente vai fazer esse cronograma? Porque aí eu estou nessa dúvida grande, como é que vai ser feito? Se eu nem comecei a fazer o TCC, nem sei quando que eu vou terminar, nem quando eu vou começar. Porque assim, ó, o pré-projeto, ele teoricamente já é o início do seu TCC. Ele é o primeiro passo do seu TCC. Você vai definindo já os problemas, os objetivos, né? Você já vai pensar em uma metodologia. Então, isso é o primeiro passo do seu TCC. Você já começou a fazer o TCC. O cronograma, eles são os passos que você vai ter que realizar, né? As etapas que você vai ter que realizar para conseguir atingir os seus objetivos. Então, por exemplo, você definiu aí que você vai fazer um estudo, né? Quando você vai usar a observação, talvez, não sei, na escola. Você vai colocar as etapas. Então, qual que é a primeira etapa? Primeiro, você vai ter que definir lá... na verdade, a primeira etapa do trabalho de todo mundo é a revisão de literatura, né? Todo mundo tem que fazer a revisão de literatura. Depois, você vai definir... aí você vai para a parte do método. Então, vou fazer uma observação. Então, vai definir as turmas que você vai fazer essa observação, né? Como que você vai conduzir isso, como que vai ser guiado, o que você quer observar, né? São as etapas do seu trabalho. E não precisa, necessariamente, não é porque você vai colocar no cronograma que você tem que seguir exatamente daquela forma. O cronograma, ele é só um planejamento inicial. Você vai colocar ali as etapas que você acredita que vão ser necessárias para você concluir a sua pesquisa. Então, assim, ele não vai engessar a sua pesquisa, então, coloquei aqui no cronograma, eu sou obrigada a seguir isso, não é. Ele é só um planejamento mesmo inicial. Então, por exemplo, se você sabe que você tem que terminar o TCC até novembro, e aí você definiu essa temática que você entregou nas agendas 3 e vai entregar agora na agenda 6. Teoricamente, aí você já tem um pré-projeto, você já tem o início do seu TCC, que é o planejamento inicial. Aí, a partir disso, você vai fazer o quê? Primeira etapa, talvez seja fazer um estudo teórico mais aprofundado sobre determinado tema. Faz o estudo teórico. Depois, com os resultados do estudo teórico, aí você vai definir, eu tenho que fazer isso para conseguir, né, coletar informação para a minha pesquisa. Então, você vai lá e executa, né, o estudo que você precisa fazer, seja mandar aplicar questionário, fazer entrevista, fazer observação, que aí entra essa parte que eu ia falar para vocês hoje da metodologia, né, que tem os tipos lá, as formas de vocês alcançarem os objetivos de vocês, né, a forma de coletar os dados. Mas, basicamente,
é o seu planejamento, entendeu? No cronograma não e não precisa ser exatamente o que você vai seguir. Nem sempre geralmente a gente muda mesmo no cronograma. Você coloca no cronograma, mas no final acaba que não sai exatamente como estava, porque durante, no decorrer da pesquisa, as coisas podem mudar, né? E aí você pode ter que alterar as etapas. Mas é basicamente um planejamento, tá? Não é você olhar para o que você tem agora, para o seu problema, e ver como que você consegue alcançar esses objetivos. Ok, obrigado. Pessoal, olá Simone, tudo bom? Levantei a mão ali. Tudo bem, pessoal? Sobre essa questão do cronograma, Simone, eu entendi a pergunta da Andrea. É porque o que está acontecendo? Alguns acadêmicos eles vêm questionando se posteriormente eles podem mudar o tema que eles escolheram para atender às atividades da agenda, né? E aí eu oriento que sim, porque não está fechado, né? Não está fechada essa questão do tema, mas, como você bem disse, essa questão do cronograma, ela pode ser alterada, né? Eu acho que o mais importante é eles olharem o modelo e ver o período, mais ou menos, entre o levantamento do referencial bibliográfico, né? O momento que eles vão ao campo, de repente aplicar um questionário, né, que vão realizar alguma entrevista. Então, assim, são datas hipotéticas, não está nada fechado. Então, assim, eu acho que vocês têm que ficar tranquilos em relação a isso. Até porque o mais importante é que vocês, de fato, consigam apresentar os elementos desse pré-projeto, né, que o cronograma não é o elemento mais importante, de uma forma que facilite vocês na escrita posterior desse TCC, né? E sobre a questão das normas da ABNT, pessoal, eu vou acrescentar a importância de vocês enviarem as atividades minimamente formatadas. Eu, como professora, eu tenho toque. Chegam uns trabalhos sem minimamente parágrafos justificados e às vezes vem no PDF. Então, eu não vou transformar esse PDF em um Word para poder fazer a formatação. Então, eu corrijo assim mesmo, né? Quando vem no Word, eu ainda formato, né? Porque eu acho que fica mais fácil para a leitura. Então, por exemplo, tem trabalhos que chegam com o primeiro parágrafo na fonte Arial, o segundo parágrafo na fonte Time. Então, assim, vamos padronizar, usar uma fonte de letra somente, né? Tamanhos de fonte 12 para escrita, se tiver citação, tamanho 10, né? De acordo com as normas a BNT atual. Então, assim. Por quê? Isso é importante, não é para minha correção, é importante para a escrita de vocês, né? E já estamos no final do ano. Mas é isso, tá bom, Simone? Obrigada. Pessoal, abraço. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada, professora. Mas é isso aí mesmo. O cronograma é só uma ideia do que vocês vão fazer, mas assim, essa disciplina, pessoal, o objetivo da disciplina é que vocês desenvolvam, né, comecem a desenvolver esse lado mais da pesquisa. Então, não quer dizer que, porque a gente fez o pré-projeto aqui, que para o próximo semestre vocês têm que continuar usando, né, o que vocês fizeram aqui. Não, vocês podem começar do zero e fazer outra coisa. Porque o objetivo da disciplina é que vocês saiam daqui com o pré-projeto, né, e aí o pré-projeto, ele inclui tudo, ele inclui a parte da introdução, a parte da metodologia, e inclui também o cronograma, né, que é essa projeção que vocês têm que fazer de como que vocês vão desenvolver o trabalho de vocês, em que tempo que isso vai acontecer. Então, eu preciso de um mês para fazer a revisão de literatura, eu vou precisar de mais um mês para ir, né, lá para a escola, para fazer uma entrevista com os professores, ou precisar de mais 15 dias para poder analisar esses dados. Então, são projeções que vocês vão fazendo. E
e não necessariamente, né, vocês são obrigados a seguir, vocês vão ser obrigados a seguir o tema que vocês definiram aqui. Se depois vocês definirem que vocês não querem mais trabalhar com isso, vocês podem começar do zero. Só que aí vocês têm que pensar também que é um retrabalho, né? Isso que vocês fizeram no decorrer da disciplina é justamente para tentar ajudar vocês já a começarem o TCC, né? Então, assim, para que esse trabalho que vocês fizeram, vocês possam reaproveitar, né, no TCC, mas aí é uma questão que vai ficar a critério de vocês, tá? Luciana? Eu só queria reforçar essa questão do uso da BNT, pelo menos nos polos que eu estou, assim, e pelo tempo que eu estou de tutora na UEMS, eu percebo que já deu uma boa melhorada em relação ao uso, assim, a gente recebia mais trabalhos com problemas de ABNT e tudo mais, mas ainda é uma questão que persiste. E aí, gente, o que vocês precisam ter claro é que essa questão da ABNT, ela não é opcional, não é também exatamente a UEMS que coloca e tudo mais. É uma exigência em qualquer universidade. Então, a gente precisa se atentar às normas, porque qualquer trabalho acadêmico que vocês façam, vocês vão ter essa exigência, né? Então, a gente precisa dar atenção, e principalmente no TCC, gente, não tem como ficar sem o uso da BNT, não tem como entregar um TCC numa versão final sem isso, porque senão vocês vão, muito provavelmente, escutar da banca que está com problema e que vocês vão ter que mexer nisso antes de fazer a entrega da versão final. Então, assim, já vão fazendo esse exercício, mesmo que, depois eu vou trocar o meu tema, mas já faz esse exercício de ir se aproximando das normas, né? E também uma outra coisa, assim, a gente teve, né, uma alteração, já tem algum tempo, mas a gente ainda vê, muitas vezes, as citações sendo feitas lá no final do parágrafo, toda maiúscula, e isso já não usa mais. Então, assim, tem que ter algum cuidado com isso, tá? Então, não é, eu quero fazer, não, é necessário, tá? Então, cuidem dessa questão, tá bom? Se eu quiser trocar o tema do meu projeto que já fiz, já foi aprovado, terei que refazer o projeto, não? Como assim, que foi aprovado na disciplina? Porque, assim, o que vocês fizerem aqui na disciplina, passou na disciplina, acabou. Se você quiser mudar, aí você vai começar do zero, mas aí provavelmente você vai ter que fazer um pré-projeto, porque o seu orientador vai pedir, né, que você escreva lá. E eu acho que vocês têm até que entregar um pré-projeto, porque eu não sei exatamente como que funciona no curso de vocês, né, mas na maioria dos cursos de licenciatura, você tem que entregar o pré-projeto, e aí depois você entrega o TCC final. Então, são 2 etapas, né? Primeiro você entrega um pré-projeto, depois o TCC final para o colegiado de curso aprovar ou não. Então, assim, se você resolver mudar o tema, provavelmente você vai ter que escrever outro pré-projeto depois, né? E aí, que é natural, né? Porque se você começar do zero, você vai ter que passar por todas essas etapas que você já fez aqui na disciplina. Pode falar, André. Eu só queria tirar uma dúvida, eu não sei nem se vai ser com você ou talvez com a Cristiane ou com a Luciana, não sei. No caso, a gente teve que preencher um formulário já para mandar lá para, acho que para quem vai nos acompanhar no TCC, né? E eu coloquei um tema, só que eu queria mudar. Será que eu posso fazer isso? Boa pergunta. Com a coordenadora do curso, acho que recomendo você mandar um e-mail para ela e consultar ela sobre isso. Porque esses documentos que vocês mandam, eles são as formalizações, né? Do TCC, da orientação. Então, se você altera, é interessante entrar em contato com a coordenadora para ver se você precisa reenviar esse documento, tá? Então, eu mandei, só que eu não quero mais fazer esse tema, eu quero mudar, mas aí eu fiquei em dúvida se eu posso ou não.
Então, tenta entrar em contato com ela e perguntar se precisa formalizar, né? Se você precisa mudar, enviar de novo o documento ou se só mudar e seguir. Ok, obrigada. A pesquisa 2 em matéria sobre TCC, a pesquisa 2, ela continua trabalhando essa questão da parte de pesquisa, tá? Mas aí ela vai trazer umas coisas um pouco mais específicas. Então, por exemplo, escrita de artigos, tá? A parte do TCC, vai ter também a parte de metodologia, vai trabalhar um pouco mais assim, não vai ser específica para o TCC, tá? Essa disciplina de pesquisa 1, a gente acabou trabalhando em específico em cima do TCC, né? Para vocês criarem um pré-projeto. Mas a pesquisa 2, ela vai trazer outras temáticas aí. Eu sei que a escrita de artigos é uma delas. Mas depois vocês podem dar uma olhada no projeto pedagógico de vocês e ver a ementa, né? Lá tem certinho qual que é o conteúdo que vai ser trabalhado. Mais alguém, pessoal? Sem dúvidas, professora. Tá tudo ok. Então é isso, tá? Aí eu vou dispensar vocês, né, para vocês poderem ver a palestra. E aí a gente fica à disposição, né? Qualquer coisa vocês mandem mensagem lá no Moodle, né, nos fóruns, lá nas mensagens privadas, que a gente vai tentando responder vocês. E do mais é isso, né? Depois a gente se vê na revisão de prova, que eu acho que está marcado para semana que vem na outra, né? Mas desejo para vocês aí boa sorte na finalização da disciplina e do semestre, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa, fico à disposição, certo? Só um pouquinho, Simone. Pessoal dos meus polos, lembra que eu mandei uma mensagem para vocês, porque as avaliações presenciais serão no dia 24 e 26, se eu não me engano. Não esqueçam de entrar em contato com o tutor presencial do polo para agendar a data, tá bom? Porque como é quinta e sábado, eu não sei quem são os sabatistas e precisam fazer esse agendamento, tá? Um abraço a todos. Obrigada, Simone. As provas, elas são dia 25 e 27, né? Acho que é na quinta e no sábado. Quinta e sábado. 27. Fiquem atentos aí, pessoal. Mas é isso, tá? Ninguém mais tem nada para falar, então, até mais. E aí eu recomendo vocês voltarem lá para a palestra, tá?